Boa noite, eu cumprimentei, acho que só a Roseli que ainda não. Boa noite, Roseli, os irmãos aqui, boa noite. Sei que o pastor Edson preferia ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Então, da importância da oração. O Senhor faz, senão ele... Deus, eu quero te dar graças, Pai. Eu sei que o Senhor já atendeu a oração do teu filho, Edson, Deus. E nós pedimos mais uma vez, eu peço, Deus, que o Senhor me dê a segurança, que eu possa abençoar os irmãos que estão aqui, Deus. Indo além, Deus, que o teu Santo Espírito me ajude, Deus. Ir além do que simplesmente informações intelectuais, Deus, mas que o teu nome seja glorificado, Deus, através do ensino e a exposição da tua palavra, Pai. Porque, Deus, não existe comentário bíblico, não existe enciclopédia, Deus. Não existe nenhuma análise hermenêutica e exegética que possa esclarecer o texto como o Senhor, porque o Senhor é o dono do texto. O Senhor é o autor da tua palavra, o Senhor sabe exatamente o que a tua palavra significa. Por isso nos ilumina, Senhor, em o nome do Espírito de Deus. Amém. Eu tive a oportunidade de, algumas vezes, já dar essa palestra na Igreja Presbiteriana Independente, aqui na CUSI, né? Também lá em Franca, na igreja do pastor Paulo Júnior, de Defesa da Fé, e na Bela Vista. E agora, foi para minha surpresa, né? Eu estava compartilhando com o pastor Edson, ele falou assim, achei interessante, compartilha com a gente isso, né? E antes de dar início aqui na palestra que eu quero fazer para vocês, no tema propriamente dito, eu quero fazer algumas considerações para a gente poder aproveitar de uma maneira melhor a palestra. Que não é uma pregação, tá? Eu quero que você entenda isso. E então é mais uma aula mesmo, mais um estudo do que propriamente então é mais na parte, talvez, intelectual. A gente procura levar sempre para o espiritual, né? Mas bastante informação aí. A composição do texto bíblico, né? Não sei se já, acho que a boa parte sabe, né? A Bíblia não caiu do céu, o texto foi composto, né? Deus inspirou homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus escreveram as Escrituras. Por isso que a Bíblia mesmo diz lá que toda a Escritura é divinamente inspirada. Paulo explicando isso para Timóteo, né? Agora, como a Escritura chega aos nossos dias, é através de um processo, né? Porque nós não temos mais os originais. Aliás, o que nós chamamos de originais, na verdade, são manuscritos, fragmentos que sobraram das antigas cópias que a igreja do primeiro século, segundo século usavam, né? E elas trocavam as correspondências. Paulo mesmo fala para os irmãos de Colossos para trocar a correspondência para os irmãos de Laodiceia. Então, havia a prática de copiar os amanuenses, os copistas, quando recebiam as cartas dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus. Então, eles copiavam e as cartas circulavam na igreja, de maneira que a igreja era fortalecida, disciplinada, e o ensino, então, apostólico era passado para a igreja, né? Mas as cartas que saíram dos próprios punhos dos apóstolos, né, de Lucas, por exemplo, dos escritores bíblicos, são chamados aftógrafos, né? Aftógrafos que a gente conhece no português como autógrafo, né? Você vai dar um autógrafo aí. Porque aftós, a mesma palavra que a gente tem, automóvel, automação, né? Autógrafo quer dizer por si só, né? E ele, né? Então, autógrafo quer dizer, é o escrito que sai, o grafo de grafia, que sai da própria pessoa, então do próprio punho dos escritores do Novo Testamento. Então, autógrafo nós não temos mais, porque se perdeu, obviamente, na época escrevia com material muito, muito sensível, que é o papiro, né? E a decomposição é muito rápida, então, hoje nós temos mais de 5.500 manuscritos e fragmentos do Novo Testamento. Não existe nenhuma literatura na antiguidade clássica, grega, romana, que tenha tantas evidências como as Escrituras, né? Isso é um milagre, não tem como explicar isso. E com esses manuscritos o texto é formado, né? E aí tem várias versões, mas o texto principal é o texto grego. Nós temos outras línguas como copta, siríaco e árabe, e algumas mais tardio, obviamente, né? Mas esses latim, né? E esses idiomas, então, todos esses apanhados, então, aqueles especialistas que são os linguistas,
paleógrafos, né, pessoas que trabalham com papirologia, né, chamado manuscriptologia do Novo Testamento. Então eles preparam esse texto e o texto chega nas nossas mãos, né, em 1500. O texto que os reformadores usaram era o texto de um humanista chamado Erasmo de Roterdã, que foi o primeiro a montar o texto base do Novo Testamento, o texto grego, né? Depois, de 1500 para cá, nós temos várias pessoas que montaram, sociedades bíblicas. Então, esse é o texto básico. E a partir desse texto, então, do Novo Testamento, é que é feita a tradução para a língua portuguesa, para as demais línguas espalhadas para a face da terra. Então, esse aqui é o texto. Obviamente que os manuscritos gregos não eram assim, eram escritos de outra forma. Essa caligrafia que a gente está vendo ali em cima é uma caligrafia moderna, depois do século IX, chamado Carolíngia. As caligrafias antigas eram letras tudo maiúscula, não tinha separação, não tinha vírgula, não tinha pontuação nem nada. Imagina o trabalho para poder ler isso, de fora a fora. Ia para um lado, voltava para o outro, ia para um lado, voltava para o outro, chamado estilo bustronferum, que é o campo arado, como se você pega o arado e põe no boi, o boi vai até a ponta, né, com o arado, e depois ele não volta para o ponto de partida para fazer assim, né? Você já aproveita o boi e já faz. Então eles escreviam dessa maneira. Imagina a confusão para você ler, né? E não tinha espaço para você entender as palavras, tudo. Então é importante, pessoal, que trabalha nessa parte crítica e dessa ciência, mas o texto chega para a gente, certo? E aí o que acontece? Você vai ter duas ciências, que é a exegese e a hermenêutica. Vocês já devem ter ouvido falar disso. A exegese é as ferramentas básicas que vai trabalhar com grego, com hebraico, para poder entender o texto de fato. Mas a explicação, entendimento e a atualização do texto é por uma ciência chamada hermenêutica, certo? Então, desde o passado, a gente tinha duas escolas de interpretação, a escola alexandrina, né, e a escola de Antioquia. A escola de Alexandria, no Egito, era uma escola que ela, no começo lá da igreja, tinha vindo desde trás do judaísmo, mas no começo da igreja ensinava mais uma interpretação alegórica, né? E essa interpretação foi se desenvolvendo ao longo da Idade Média, e chega na Idade Média, eles começam a acreditar que o texto bíblico, chamada quádriga, tem 4 significados. Todo texto que você vai ler, ele tem 4 níveis de significado, né? Essa vem lá da escola de Alexandria. Mas havia a escola de Antioquia, que era uma escola cristã também, que ensinava que o texto era um sentido literal. E por literal nós temos que entender, não que era ipsis literis ali, sem levar em conta figuras de linguagem. Com outros pais da igreja, entenderam? Respeita as figuras de linguagem, o que é parábola, o que é provérbios, que é literatura apocalíptica, evangelhos, o gênero epistolar, que é as cartas do Novo Testamento. Então, você respeita o gênero, mas é literal no sentido de que o texto é aquilo que ele está falando. Você não vai entender, não existe um significado oculto por debaixo do texto, alguma coisa mística, um conhecimento cabalístico, numérico, todas essas baboseiras que você vê por aí. O texto é o que está lá, né? Quando Jesus está falando, quando o texto diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, é isso que o texto está falando, né? E boa parte, na verdade, do ensino bíblico e do aprendizado bíblico, ele não depende assim de uma hermenêutica mais profunda. São coisas práticas que a Bíblia está ensinando, depende mais de obediência, de prática, do que propriamente de interpretação. Agora, isso não quer dizer que não tenha partes das porções das Escrituras que não precisem de interpretação. Obviamente que tem, tanto é que Pedro vai citar Paulo e vai dizer que o nosso irmão Paulo escreveu coisas de difícil entendimento, né, que os incautos e indoutos distorcem para a sua própria condenação, como fazem com as demais Escrituras, certo? Então tem coisas que precisa. E o que acontece? Nós temos, aqui para encerrar e já poder entrar aqui, nós temos do texto lá atrás, considerando o texto do Novo Testamento, aí vamos arredondar para os 2000 anos. 2000 anos, gente, muito tempo. Se você pegar ir numa biblioteca e procurar fazer alguma pesquisa, ou mesmo na internet, você vai ver que o português que se falava lá de Dom João é uma grande diferença, desde a grafia, fonética, tudo, até os dias atuais, certo? Isso só porque são 500 anos. Agora você imagina 200 anos de história, e nós não estamos falando dentro da mesma língua, nós estamos falando que existem várias diferenças, distâncias, né? Que estudiosos vão chamar de distâncias hermenêuticas. Você tem a distância cultural,
que nós estamos aqui no Brasil, lendo a Bíblia em português, né, no século XXI, enquanto eles estavam lá atrás, né, não no Ocidente, mas no Oriente, na Palestina, uma outra cultura. Então você tem essa distância histórica, você tem, quer dizer, que é a distância cronológica, você tem a distância cultural, uma outra cultura, uma distância geográfica, porque a nossa geografia, tudo, quando você lê e fala alguma coisa, você tenta visualizar o cenário daquilo que você do que você está lendo, certo? Uma coisa é falar uma história aqui de Bauru, então você vai visualizar Bauru, né? Você sabe que agora entender o relevo da Palestina, os lugares, então existe essa distância. E nós temos também a distância linguística, né? Nós estamos aqui no português, lá a Bíblia no grego e lá atrás no hebraico. Então tem que se vencer essas distâncias para se assegurar que a gente está entendendo o texto do jeito que realmente os autores originais, eles entenderam passar para os seus leitores. Quando os leitores do primeiro século, os irmãos, a igreja que é chamada de primitiva, mas de primitiva não tem nada, nós somos mais primitivos que eles, porque estavam na vanguarda, super avançados, na direção do Espírito Santo, tudo. Então, eles interpretavam e nós temos que procurar ter o mesmo entendimento. Então tem que ter um trabalho, então é necessário sim o trabalho disso aí, né? E para fazer esse trabalho da hermenêutica da exegese, a importância do conhecimento dos idiomas originais, né? E aqui hoje eu vou falar a respeito do grego. Agora, isso não é algo que você ensina para uma pessoa que está começando na fé, né? Eu estou entendendo que aqui é um grupo já da liderança, então que vocês já conhecem a Bíblia, as Escrituras, né? Talvez um ou outro pode ser que não conheça tanto, mas a maior parte de vocês já conhece, vocês têm um conhecimento mais profundo, né? Então, nesse sentido, isso tem um valor para vocês, né? Porque a gente tem que crescer, né? Ficar lançando mão de rudimentos, de ensino de batismo, essas coisas, como a própria palavra diz, a gente vai crescendo, avançando na medida de fé que nós chegamos. Então, quando a gente fala que é importante os idiomas para a gente entender, eliminar essas distâncias, nós não podemos confundir com achar que entender o texto, estudar a gramática, o método histórico gramatical, quer dizer que a gente está tendo um outro nível de leitura, como se fosse o que eu falei lá, um estudo alegórico, cabalístico, não tem nada a ver com isso. É procurar entender a Bíblia realmente do jeito que ela é, porque Deus nos deu essas ferramentas, né? E aí eu quero exemplificar isso para se tornar algo mais prático, né, mais palatável para a gente, com o próprio texto de João, do Evangelho de João, prólogo do Evangelho de João, na introdução, no capítulo 1. E quem puder ler para a gente aí nesse momento, né? Pode ler até o verso 8, se eu não me engano. Você quer esperar um pouquinho o pessoal achar? Por gentileza. E aí, em voz alta. Aí todos acharam? João, capítulo 1. Pode ler aqui. Até aí. Obrigado. No princípio era a palavra. O que é a palavra na língua portuguesa? Porque os irmãos aqui já têm um ensino teológico, já têm um linguajar evangélico, já têm um conhecimento bíblico. Mas, imagina, por exemplo, um universitário ou uma pessoa de uma outra religião, qualquer um que não tenha lido ainda o Evangelho de João. E a pessoa tem toda uma formação, tem um estudo, uma cultura, e aí você pega uma pessoa na faixa de uns 30 anos e você dá isso para a pessoa ler, certo? O que ela vai entender por isso? Palavra, o que significa para ela? Para nós é fácil associar a palavra com a pessoa do Senhor Jesus, palavra com as Escrituras, com a palavra de Deus, né? Mas a pessoa, um brasileiro aí na média, o que ele vai entender? Que não é evangelho, que não tem a
fundamento da doutrina cristã. Então, ao pé da letra, o que palavra significa, se for no dicionário? A palavra escrita, a palavra falada, porque palavra é isso. A pessoa não vai imaginar um sentido oculto por debaixo, a priori não, só se a pessoa estudar, ela vai olhar aquilo lá e vai ver, né? Palavra falada, palavra escrita, então ela vai entender isso. Algumas versões, no entanto, não trazem palavra, trazem verbo. E o que é verbo na língua portuguesa? É a palavra que designa estado ou ação. Pode ser um estado também. E essa palavra, na língua portuguesa, é muito pobre, diante desse conceito bíblico. Com certeza, isso aí é o que eu quero compartilhar com vocês hoje, um leitor do Novo Testamento, do Evangelho de João, no primeiro século, o entendimento que ele tinha dessa passagem que ele entendeu, totalmente diferente, muito mais profundo, né? E olha que a gente tem todo um conhecimento bíblico, tem a revelação, a iluminação do Espírito Santo, tudo, né? Então a gente não sai fora do texto. Mas, na leitura ao pé da letra na língua portuguesa, fica muito aquém do que o que realmente João escreveu. Por quê? Porque tem todas essas distâncias que nós temos que vencer. E essas distâncias, uma forma de vencer essas distâncias é estudando os idiomas bíblicos, né? Então, por isso hoje eu vou estar falando com vocês, dando um exemplo só. Poderia dar mais, tem muitos termos na parte da teologia, e que eles são importantes para a gente poder entender as doutrinas bíblicas, as doutrinas principais, fundamentais da nossa fé, né? Aqui para onde que eu aponto? Aqui. Aí, passei demais. Pronto. Volta. Para onde? Ah, tá. Falando. Falar só funciona. Ok. Aqui então. Essa aqui. Então é uma breve reflexão sobre a grandeza da língua grega e sua contribuição para o pensamento cristão. O logos no idioma grego, né? Aí. Estou apanhando aqui. Acho que ele está meio... Aí. O que é mito? Quando você ouve a palavra mito, o que é um mito? Eu sei que os adolescentes hoje estão falando, ó, o cara tá mitando, meu. Ó, mitando, já viu isso aí? Os adolescentes falam isso aí. Quer dizer que a pessoa está... Eu já vi vários jovens usando isso aí na universidade, nas escolas, né? A ideia de que fez uma coisa que os outros são assombrados. Oh, que legal, né? Então, está mitando. Olha que não tem uma língua dinâmica, né? Mas o mito, sentido no dicionário, o que a gente entende? Uma lenda, o que mais? Em prática é uma história que não é verdadeira. Uma história que... E outra, a gente associa muito mito com aquela história dos deuses, daquelas coisas antigas, né? Histórias mirabolantes da cosmogonia, né? A origem do universo, né? Então você tem lá o Netuno, o Tritão, o Caos, ou a mitologia egípcia, os deuses, etc. Mas, originalmente, a palavra mito, ela significa palavra, discurso, ação de recitar, de dizer um discurso. Tem a ideia do rumor, o anúncio, a mensagem, diálogo, conversação, conselho, ordem, prescrição, resolução, projeto. Aí entra a parte da lenda, do conto, da fábula, o mito, apólogo. Mas originalmente era verdade. Que tipo de verdade? E aqui é interessante chamar a atenção de vocês. Nós podemos entender que os hebreus foram um povo... Não dá para explicar o tamanho do privilégio da nação
do povo hebreu, né, e da nação de Israel. É um privilégio por quê? Quando o homem peca e desobedece a Deus, se afasta da presença de Deus, a maldade começa a reinar no mundo de tal maneira que Deus tem que destruir o mundo com o dilúvio, Noé, e aí os remanescentes de Noé vão saindo pelo mundo e logo em seguida, mesmo Deus tendo destruído o mundo, a gente vê o relato da Torre de Babel, certo? Deus tinha mandado Noé povoar, repovoar, tudo, mas a desobediência em ficar no mesmo lugar, construir uma grande torre, ter uma grande cidade, ter um nome famoso em toda a terra, né? A gente vê essa parte lá do Nimrod. E aí, em toda a terra só havia uma só maneira de falar. E eles se comunicavam, se entendiam, tanto é que Deus falou, olha, agora não tem mais restrição para tudo aquilo que eles intentarem fazer, porque a linguagem é uma só. E o relato bíblico diz que Deus interviu e confundiu as línguas de tal maneira que aquilo foi chamado Babel, que quer dizer confusão. E ali então, você tem um embrião daquilo que viria a ser as futuras nações, as etnias, não nação do ponto de vista moderno, político, nem Brasil, Paraguai, etc. Mas as etnias, então foram se espalhando, certo? E agora, por que eu estou dizendo isso aqui? É interessante a gente saber o seguinte. Logo no começo, Deus pega uma pessoa, que é Abraão, e Deus fala para Abraão assim, olha o privilégio de Abraão. Porque o homem, uma vez que se afasta de Deus, cada vez mais longe de Deus, ele perde toda a noção da verdade. Ele começa a andar em mentira, afastado de Deus, e ele começa a caminhar pelos seus próprios caminhos, criar os seus próprios deuses. Paulo vai falar isso claramente lá em Romanos, né? Então, se afastando da verdade, uma geração após outra geração, eles começam a criar o núcleo da verdade vai se perdendo cada vez mais, eles estão se afastando de Deus, e cada vez mais eles vão distorcendo, criando as suas próprias histórias. Por isso que você vai ver na narrativa de várias nações antigas, você vai encontrar as chamadas, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, e outras que vão contar, o Deucalião dos gregos, que vão contar as narrativas de um homem que construiu um grande barco para salvar os animais e as pessoas de uma grande enchente universal. Quer dizer, está vendo? O núcleo da verdade tomando uma roupagem. Mas, com o passar do tempo, eles vão criando suas próprias histórias. Por quê? Porque eles não estão mais com Deus, então eles não têm a comunicação direta com Deus, que é a revelação. Deus se revelando, Deus se dando a conhecer. Eles não têm isso, as nações. Então você vai pegar as nações antigas, da Suméria, Babilônia, o Egito, os gregos, todos esses, eles não têm, os filisteus, os fenícios, eles não têm revelação. Então, como o ser humano, que é limitado, ele tem que lidar com a questão da morte, com a questão das intempéries, de toda a mudança do universo, as coisas, né, terremotos, incêndios, tudo aquilo, o homem que é um nada, diante de todo aquele universo, então ele começa a criar histórias sobre a origem do universo. Então, uns vão dizer que o Sol é um Deus que cruza com a sua carruagem todos os dias o céu, e essa é a história. E aí o outro vai dizer que o universo, no princípio, era o caos, né, os gregos. Então, toda essa parte da mitologia que a gente tem, a mitologia egípcia, tem a mitologia de cada nação, a greco, a romana, né, você tem a mitologia persa. Então, tinha os deuses, esses deuses que eles inventaram e criaram para tentar descrever a origem do universo, certo? Então, essa descrição do universo, porque eles não tinham revelação. Abraão é diferente. Deus chamou Abraão e falou assim, olha, Deus falou com ele. Ele recebeu a revelação. E ao longo do Antigo Testamento inteiro, Israel é tratado com revelação. Deus vai falando. Olha, você já ouviu falar de outra nação, outro povo que Deus, que eu falasse face a face e fizesse as obras grandes que eu fiz? Não existe. Então, Israel nunca se preocupou com essas outras coisas, porque a verdade já estava dita, a verdade estava em Deus, a origem do universo, a origem de todas as coisas, eles tinham a revelação, então eles não precisavam se preocupar com uma ciência, com uma lógica, com outras coisas. Eles não tinham. Para que ficar
inquirindo, indagando, tentando raciocinar, descobrir a origem de cada coisa. Se para eles já tinham revelação, Deus estava falando. A presença de Deus era com eles. Agora, as outras nações não tinham a revelação. Então, para explicar as coisas, num primeiro momento, elas criam histórias de deuses que são o mito. E o mito, no primeiro momento, embora a palavra no original tenha essa ideia de verdade, mas ele é uma história com sentido linear. O que é isso? O nome, passo a passo. Eu vou contando para você, uma história do telefone sem fio, um vai passando para o outro. É uma história que se conta para a criança ouve aquilo e passa para frente e assim por diante. Não há reflexão nisso, certo? É como se fosse um conhecimento linear. 1, 2, 3, 4. Então é uma história que se passa, certo? É um conto. E esse conto vai passando. Só que isso não satisfaz o ser humano o ser humano longe de Deus, que não tem revelação, ele não se sente satisfeito para poder entender a realidade do universo. As coisas que acontecem. E eu entendo, assim como Deus escolheu Israel para dar revelação, Deus escolheu o povo grego para trabalhar no meio dos gentios a preparação para as coisas que ele ia fazer lá atrás, entre os gentios, para o mundo gentílico, que a gente vê lá em Gálatas 4:4, que é a plenitude dos tempos. E isso da plenitude dos tempos tem a ver com o que Deus foi fazendo, porque nós não podemos ignorar o fato que isso é o berço da civilização ocidental, e não só da civilização ocidental, mas muita influência também para a civilização oriental, veio daquilo que Deus permitiu pela graça comum dele que acontecesse no meio do povo grego. E aí por volta do ano, mais ou menos, não tem uma precisão, mas por volta do século V a.C., numa região entre a Grécia e a Turquia, perto mais ou menos ali de Éfeso, começou a acontecer um fenômeno que nunca tinha acontecido em nenhuma outra nação, que os cientistas hoje chamam de milagre grego. Por quê? Toda civilização, ela cresce baseado no conhecimento e no legado deixado por uma civilização anterior. Então, uma civilização, quando eu estou dizendo civilização, estou dizendo império, aqueles que têm uma hegemonia geográfica, política, durante um período da história. Então eles constroem, deixam o seu legado, os persas deixaram seu legado, os egípcios deixaram seu legado, os babilônicos, os persas, etc. E assim se constrói em cima. Quando você chega com os gregos, o que acontece? Eles começam a aparecer com coisas que você não consegue traçar a raiz disso a uma fonte de uma outra nação. E eles vão tentar muitas explicações dos estudiosos para dizer, olha, isso é porque lá eles não tinham os rios, todas as civilizações elas nascem em torno de um rio, por exemplo, os egípcios em torno do rio Nilo, que era até um deus para eles, A Babilônia, o Tigre e Eufrates, chamada Mesopotamia. Meso, meio, potamia, rios, a palavra grega, então entre os rios. Cresceram lá, porque o rio dá o peixe, dá água para beber, para plantar, para irrigar a terra, para tudo, para navegar, para todas as coisas. Então a pessoa se acomoda porque está lá na Grécia, como não tinha rios, uma região montanhosa, sujeita a vulcões e outras coisas, eles tiveram que começar a despertar aquele espírito crítico, aquela percepção, o embrião do que viria a ser a tecnologia, para tentar dominar a natureza, para poder plantar, para poder navegar, para poder, no meio de tantas montanhas, fazer a comunicação entre aquelas cidades, entre aqueles povos. E algumas explicações são essas, mas o que acontece é o seguinte, então vai surgir uma coisa que, nesse momento, eles não estão contentes mais com o mito, com essas histórias, então vem o chamado dos filósofos, que a gente já, vocês já ouviram, estudaram, hein? E os filósofos, eles vão deixar o mito de lado, muitos tiravam sarro, zombaram dessa questão do mito, para poder entrar com algo que é chamado o logos, com esse conceito, Da onde a gente tem a palavra lógica, e aí vai usar também na medicina, a gente tem inúmeras palavras. Qual que é a diferença básica do logos e do mito? Porque o mito, eu já falei que é a narrativa, um passa para o outro sem ficar questionando, entendeu? É assim, como se fosse um xerox. É xerocando e passando e acabou. O logos, ele tem muita semelhança com o mito, mas tem também uma diferença gritante. Qual é essa? Então, olha, palavra, dito, revelação divina, em um determinado sentido, resposta de um oráculo, máxima, sentença. Vai ver que aqui não tem essa ideia de revelação.
O exemplo, decisão, exemplo aqui você não tem isso, ó. Resolução aqui a gente não tem isso. Condição, você não vai ver aqui. Promessas, pretexto, argumento, aqui também não tem ideia de argumento, ó. Conto, fábula, tal. Ordem, aqui também não tem essa questão de ordem, da organização, menção. Tem ainda um resquício da notícia que corre, conversação, relato, matéria de estudo, razão, arte, inteligência, o senso comum, motivo, a razão de uma coisa, juízo, opinião, a estima, o valor que se dá a uma coisa, a justificação ou explicação, a razão divina. Né? Isso aí, o português Isidro Pereira, ele dá essa explicação a respeito do Logos. Então, aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, quiser interromper, vocês ficam à vontade, tá? Tá bom? Bom, interessante. Aqui. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. E os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim, o homem deu nomes a todos o gado, as aves do céu e a todos os animais do campo. Pergunta. O homem deu nome usando o mito ou a lógica? Ou logos? Por quê? Não pensa, Abraão, nós estamos, Abraão lá na frente, né? Ele tinha tudo, mas o animal está dentro do homem, certo? Deus, os animais, a gente entende que Deus permitiu que os animais passassem lá, e o Adão olhava os animais, e Deus falou, aquilo que você chamar, esse vai ser o nome do animal. Então a gente tem duas aqui, conjecturas aqui, isso aqui não está na Bíblia, tá? Heresiologia de próprio cunho. Então, mas o Adão estava lá olhando o bicho, então ele tinha duas opções da gente entender isso. Ou simplesmente dava um nome. Aliás, por que rosa chama rosa? Por que Marcos chama Marcos? E piso, por que piso chama piso? O que está por trás do piso? Tudo bem, a gente sabe que piso é chão, porque você já foi doutrinado, ensinado a relacionar uma coisa com outra desde criança. Mas a palavra piso em si mesma, ela não traz nenhuma informação que, se não tivesse toda essa construção social, você não relacionava com o piso. Conseguiria relacionar? Não conseguiria. Então, da mesma forma que rosa, você relaciona com a flor, e da flor, aí nós temos o nome das mulheres, ou a própria cor, né? Embora nem sempre a rosa seja rosa, mas a rosa... Mas, rosa em si mesmo como palavra não quer dizer nada. Não tem nada que possa, nessa... tanto na fonética, né, no som, quanto na grafia, não tem nada que você possa fazer uma ponte, estabelecer uma lógica com a cor, com a pessoa ou com a flor. Ou como piso e teto. Agora, então, ou Adão dava o nome, como a gente pensa em rosa, um nome qualquer, você é macaco. Ele não falava português, né, então era um macaco na língua que ele falava, né? Uns vão dizer que é hebraico, o hebraico é separado depois da Torre de Babel, né? Mas então não vamos entrar no mérito da questão. Eu não vou brigar com nenhum hebraísta aí. Mas, então, ou ele dava o nome assim, ou se não, uma outra hipótese é que ele olhava para o animal, duas asas com o bico longo. Ou ele ia olhar as características do animal, avaliar o animal, e aí então nesse aspecto ele estaria usando já o embrião do que era o logos, da razão. Ou ele daria o nome pelas características visuais, ou pelas características sonoras. Porque nem todo nome ele tem uma base, nem toda nomeação ela é de cunho de base simplesmente visual. Você pode ter pelo som. Muitos nomes eles têm uma origem onomatopaica. Então vai dar o nome do bicho, o outro é, e assim por diante.
É assim que funcionava lá a gente vê isso então, ainda em sociedade como os índios, outras sociedades mais primitivas, você vê claramente esse tipo de escrever. O que significa escrever? A palavra escrever, o que tem a ver com o movimento? O verbo escrever, o que tem a ver com o movimento? Sim, mas isso aí é outra palavra. Escrever não tem, né? Escrita, escrever, no latim não tem nada a ver com isso aí. Então, na língua portuguesa, o que eu estou querendo demonstrar aqui de uma forma bem ampla aqui, é que o português, por ser uma língua mais tardia, nós falamos as coisas e na maioria das vezes nós não nos damos conta do que nós estamos falando. As palavras saem da nossa boca sem a gente pensar a profundidade do que a gente está falando. O que realmente, de fato, a gente está falando. Por isso eu estou dando esse exemplo do Adão. No grego, por exemplo, as coisas não são assim. Porque é uma língua muito mais antiga, uma das línguas que serviam de berço para todas as línguas da civilização. E escrever no grego é o que o Oséias falou, grafo. Por isso que ele era pequeno falava, usar o caderninho de caligrafia. Cali é bonito, grafia é escrita. Então, caligrafia, para aprender a ter a letra bonita, então caligrafia. Agora, grafo, você tem gráfica, certo? Você tem grafite, agora o mais moderno, grafeno, né? Que é um material novo que eles desenvolveram aí, o grafeno. Mas todos esses derivados, com sufixo, prefixo, infixo, tudo que a gente pode fazer em cima desse grafo. Agora, como eu estava falando aqui, que grafo, eu estava dando um exemplo a respeito de dar o nome ou a partir da questão imagética do visual, ou você dá o nome a partir da questão sonora. Então eu vou dar um exemplo agora da questão sonora. No grego, então, grafo quer dizer escrever. Hoje você pega uma caneta, como chama, esferográfica, né, da esfera, esfero, redonda, grafia, grego. Você aí vai ver um monte, daqui a pouco você está o tempo inteiro assim, biruta que nem eu. Bom, e você escreve no papel, e como é esferográfica, é suave. Você ouve barulho? Não ouve. Agora, caneta esferográfica, nós estamos aqui, ó, bem pertinho aqui na história da humanidade. É coisa atualíssima. Como era escrita lá nos primórdios. A pena já é bem depois. A pena é uma evolução fantástica. Oh, coisa maravilhosa a pena. Na pedra com esse jeito, batendo também já é uma outra evolução. Porque você já tem tecnologia, você tem instrumento. Olha aqui, batendo, usando ou um cisel, ou um formão, ou qualquer outra coisa, você já tem. Então, e como se fazia isso? Com uma outra pedra. E uma pedra, qual que é o som da pedra raspando outra pedra? Isso aí, como é que é? Graf, 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 graf. Essa é a origem onomatopaica de uma palavra. Você está ouvindo a coisa, o som que... É o som do trovão, é o som de uma onda. Quando Deus deu a Adão ainda não tinha todas as palavras. Era impossível que ele tivesse todas as palavras, primeiro porque ele ainda não tinha sido expulso do paraíso. e o mundo, na sua totalidade, quando ele sai, ele é expulso, ele vai encontrar coisas, e ele vai vivenciar coisas pelo próprio pecado também, que ele nunca tinha vivenciado. E tudo aquilo que é novidade e é descoberta, você tem que dar um nome. Por isso que a gente fala neologismo, quer dizer, nome novo, que a gente está dando, um logos novo, né? Então você tem que dar nome para as coisas. Então esse processo de nomear, tem que ter uma coisa por trás. Você tem que parar para pensar por que a gente dá nome às coisas, né? Por que a gente fala, a relação do conteúdo, da coisa em si com a descrição. Aqui. Pronto. Aqui eu já falei isso com vocês, né? Então, aparentemente essa operação de nomear é muito simples. Como é que vai se chamar? Michael Jackson. Aí vai escrever lá, Michael Jackson. Porque ouviu, deu o nome para o filho, né? Como é que vai chamar? Neymar. É o jeito mais... Não, as pessoas não têm, o cara que é famoso na novela, então põe o nome do camarada assim. Aí você vê a profunda reflexão que tem para dar o nome, né? Eu falar que os índios eram mais inteligentes, né? Lua Alegre.
Lua alegre por quê? Porque a hora que a menina nasceu, né, tá uma lua alegre, bonita, né? Pelo menos tem alguma uma razão, uma história por trás, né? Agora o Neymar, é porque meu pai era fã do Neymar. Meu primo chamava Eusébio, porque era jogador de Portugal. Meu tio era doido para jogador de Portugal. Então, a pura assimilação dos nomes das coisas, uma rotulação. Por que escrever significa escrever? Poderia chamar getuliar. Adão já possuía o domínio completo da fala quando Deus o criou? Deus deu toda a capacidade para Adão falar. Aliás, quando Adão, antes de cair, como que ele falava com Deus? Como que Deus, a Bíblia diz que ele se comunicava, falava como o pastor Edson deve ter falado para vocês, antropomorfismo, né, o antropolexismo, uma maneira de palavras humanas para descrever aquilo que Deus faz. Porque o que Deus faz não pode ser descrito por palavras humanas, né? Deus transcende, ele só. Então, como que ele comunicava? Pelo zap. Pelo zap do céu. Deus precisava de palavras para se comunicar com Adão? Então, não. A gente não tem como dizer como era essa comunicação, mas com Deus tem todos os recursos, certo? Mas, o que eu quero continuar ainda chamando a atenção de vocês, que Deus deu para Adão a capacidade da fala, mas essa capacidade ela tem que ser desenvolvida, senão ela fica só na questão do mito, não chega ao logos, à razão. Tá? Vão acompanhando isso, que depois eu prometo que a gente chega no Evangelho de João, se der tempo. O pensamento é distinto da fala? Sim ou não? Se for no audiólogo de plantão aqui. É distinto da fala? Então, explica. E essas imagens que você forma na tua mente? Quando você visualiza a imagem, você consegue visualizar sem o nome dela, sem olhar e saber o que é? Existe pensamento sem palavra? A fala ela está desassociada, com certeza o pensamento é distinto da fala, mas você não pensa sem palavras. Impossível pensar sem palavras. Isso quer dizer então que o tamanho do teu vocabulário ou a qualidade da tua conversação vai estar em pé de igualdade com o que você pensa, com a tua capacidade de interagir, de pensar. O limite do teu falar é o limite do teu ser, do teu pensar. Porque se você não tem capacidade de expressar aquelas coisas que você sente, quanto mais for... Por isso, irmãos, que é um prejuízo muito grande quando as pessoas ficam, de boa, legal, blá, blá, blá. Parece que está voltando, né? Voltando a ficar como se fosse um bicho, que não sabe mais se comunicar. Eu falo isso porque nós no Brasil, a gente dá um valor tremendo para o futebol. O pessoal briga, se mata, né? Fica falando mal do Palmeiras aí, que não devia. Mas, se a gente desse valor para outras coisas mais significativas que Deus nos agraciou dentro da nossa cultura, teria um valor muito maior. Né? Porque o futebol, na verdade, eu não tenho nada contra, mas é uma grande distração. O que promove realmente de edificação? Nos gregos, para eles, a coisa mais importante que tem para eles é o idioma. É o legado de toda uma cultura. Todo grego ele valoriza de uma maneira, então eles têm assim, uma coisa de querer ensinar cada geração, lutar para poder manter. E todo esse tempo trabalhando com os gregos, conhecendo, andando com eles de perto, eu pude aprender muito disso, né? Desse valor, aquilo que você, a língua, a parte da comunicação. Tá? Então, o pensamento realmente ele é distinto da fala, todavia não há fala sem palavras. A independência da fala, que nós já falamos um pouco, né? Então, você pode pensar e não falar, mas não pode pensar sem palavras. Você pensa no significado das palavras que fala? Será que pensa mesmo? Né? A gente não tem, parece que a gente não tem tempo para... Né? A gente até fala, fica falando sem pensar. Mas quem talvez quase todos falam, acabam de uma certa maneira
A gente pensa antes de falar, mas não pensa com a propriedade, com a profundidade que se deveria pensar, né, para se comunicar de fato. Entendeu? Uma das coisas que tem empobrecido o nosso idioma, e isso mostra que a gente perde a capacidade de comunicação, mesmo por causa do uso da tecnologia, tudo, essa geração tem perdido a capacidade de usar os verbos em todas as suas conjugações. Quando a gente perde toda a riqueza da conjugação, a nossa mensagem, a nossa comunicação, ela é limitada, ela é intrucada e ela não comunica o que tem que comunicar de fato. Agora, o que tem a ver tudo isso com a palavra de Deus? Hoje vocês estão aqui não para ter mas a parte espiritual. Porque Deus é Deus. E a palavra de Deus é divinamente inspirada. A palavra de Deus não é um texto de jornal, não é uma palavra de um gibi, ou por melhor que seja um romance de alguém. A palavra de Deus é viva, é inspirada. O que ele falou, o que ele comunicou para passar para a gente a realidade, a verdade toda a vida eterna. Porque se a gente não crê na inspiração das Escrituras, o que sobra? Então a gente volta a ser católico, volta a ser qualquer outra coisa. Ou volta a ser pagão. A Bíblia hoje está sob um ataque muito grande com relação à inspiração. As pessoas fazem versões, tudo, então queriam lançar até esse tempos atrás a versão LGBT da Bíblia, né? Com parceria até com a sociedade bíblica. Interviram no meio lá para a coisa não acontecer, teve o peso da coisa. Onde a pessoa ia apagar todos os textos que falam a respeito do homossexualismo, etc. A grande questão é o seguinte, que Deus zela pela sua palavra. E se ele zela pela palavra, e a palavra é o nosso alimento, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4,4, né? Então, ela é digna do nosso esforço, do nosso estudo. Todo o tempo que a gente gasta para estudar a palavra nunca vai ser demais. A gente nunca vai esgotar, nunca vai aprender tudo e nunca vai ser demais. Até o resto da tua vida você dedicar estudando a palavra, mas não estudando para arrogância intelectual, para dizer que sabe. Para aprender a misericórdia, para aprender o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, né? Para entender realmente o que Deus quer, de maneira que nós possamos ser mais servos mais eficientes, mais produtivos dentro do reino de Deus. E essa é a vontade de Deus, né? A gente, como Paulo orienta Timóteo, né? A examinar, Jesus falou mesmo, examinar as Escrituras, né? E manejar bem a palavra do que sem ter do que se envergonhar. E eu creio que isso aí não é só para pastor nem para missionário. A gente lê esse verso aí porque Paulo falou para Timóteo, então a gente tem o pressuposto que isso aí seria só para as pessoas. Isso não foi uma verdade na igreja antiga, não foi uma verdade nos momentos que houve avivamento ao longo da história, na reforma, nos avivamentos como houve dentro dos puritanos, no país de Gales. Toda vez que tem um avivamento, as pessoas se dedicam profundamente ao estudo das Escrituras. Pode estudar a história do avivamento, você não vai ver onde tem uma história do avivamento, da igreja, e que as pessoas, que a Escritura passa a ser o centro. Isso aí vamos lá. Então, aqui. A importância da palavra, olha só. Isaías 50, verso 4. O Senhor Deus deu-me a língua dos instruídos. Aqui a gente tem a profecia messiânica, é claro, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Esse versículo aqui é composto de dois períodos. O primeiro período termina aqui no ponto e vírgula, e aqui, então, como se tivesse um paralelismo. Então, Deus me deu uma língua dos instruídos, para que, olha aqui vai ter o para que de novo no segundo período, para que eu saiba o que dizer ao cansado. Qual que é a finalidade de você ter a língua instruída? É usar para o reino, para abençoar a vida das pessoas. Por isso, no mesmo sentido, no paralelismo, ele me acorda todas as manhãs e desperta-me o ouvido. Porque você não vai ter o que instruir, o que falar, se você não ouvir da parte de Deus. Olha aqui. Ouvido para que eu ouça como um discípulo. Quer dizer, o discípulo da palavra, o discípulo do Senhor. E o Tiago vai colocar uma contrapartida aqui na língua, que é interessante, né? A língua também é como um fogo, também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Parece aqui um antagonismo entre o que Isaías está falando e Tiago está dizendo aqui, né? Obviamente a língua em si, o órgão, ele não é nada, como o braço. É o que está por trás, certo? A iniquidade, o pecado que está dentro
pelo ser humano, aqui nós estamos vendo alguém que teve a inspiração de Deus. Deus está dando essa língua instruída. Uma pessoa que está debaixo da orientação do Espírito Santo, então tem essa língua instruída. Agora a pessoa que está debaixo da carnalidade, do pecado, então vai usar a língua como um fogo, como a maldade, usar com isso, né? E Tiago vai desenvolver esse pensamento aí depois, né? Então, nesse sentido, ela é posta em chamas do inferno. Aqui eu não vou ter tempo aqui muito disso, mas a questão do processo de reflexão e análise daquilo que a gente fala, né? Nós temos o mundo exterior, tudo que está em volta, tudo que está acontecendo. É uma grande dinâmica, uma grande dialética. As coisas não estão paradas. Se a gente não estabelece rótulo para as coisas, a gente não consegue organizar o nosso pensamento. Mas dizer que a coisa é um rótulo em si está errado, porque as coisas estão em movimento, o tempo inteiro constante. A grandiosidade de Deus extrapola o que a gente pode imaginar, né? Então, desse mundo exterior, como que a gente interpreta o mundo interior? Pela linguagem. É o código que a gente tem. Você pode expressar pela arte também, como você falou, uma pintura, uma música. Os artistas expressam a sensação, sentimentos, às vezes você faz uma música, não tem, mas é uma linguagem. A linguagem musical, é a linguagem cênica, é a linguagem pintura, tudo, mas tem que ter a linguagem. E a linguagem que nós usamos no dia a dia, então, é a linguagem escrita e falada. E depende da memória, da inteligência. Eu vou adiantar aqui, irmãos, mas só para saber a questão que nós temos a parte analógica e analítica, né? Bom, ação e fala, construção da autonomia do dizer. Homero, lá atrás, 800 a.C., ele que é o autor da Ilíada e da Odisseia, que ultrapassa aí os milênios e continua ainda servindo de inspiração para escritores e para a sociedade. O Homero, ele associava o agir e o falar. Por quê? Porque o herói, ele é aquilo que ele falava e fazia, os grandes feitos, os grandes atos, seja de Ulisses, seja de Perseu, seja daqueles que a gente ouve falar, eles eram aquilo que eles faziam. Quer dizer, não tinha um herói se ele não tivesse a publicidade dele. Ele falava, ele ia e fazia. Então esse era o herói. Tinha um discurso por trás e tinha a realização. Então nesse momento, quando o homem ainda está saindo, deixando o mito para entrar no Logos, ele começa a pensar, poxa vida, o agir e o falar são uma coisa só. Aí vem um filósofo depois, um outro pensador grego, que ele vai questionar e falar, bom, a palavra é mais forte do que a ação. Por que ele chega a esse entendimento? Porque ele chega a este entendimento. A excelência dos atos, sem o Logos é nada. Porque a pessoa pode fazer. Agora, se não registrar o que é feito, quem sabe o que se fez? Se a descoberta de algo não for registrada, como fica? Como alguém poderia saber dos grandes feitos? Você sabe que o Sansão pôs a mão e destruiu o templo de Dagon lá dos filisteus, porque está registrado. Senão, quem que era o Sansão? Aí vem o Heráclito e vai questionar o Píndaro e avançar na ideia. Ele vai dizer o seguinte, bom, se é de fato que você está falando que a palavra é maior do que a ação, então deve ter um logos que não corresponde à ação. Ou seja, alguma coisa, porque nem tudo que eu penso, eu falo. Então eu posso estar criando, existe alguma coisa que é anterior à ação. A ação acontece num segundo momento. Então a prioridade do logos aqui. Aí a gente vai entender isso, eu entendo isso aqui, pastor Ezra, como uma graça comum de Deus. Deus permitindo que essas pessoas pudessem, como apalpando, tentar entender o que está por trás da realidade do universo e das coisas. Por quê? Olha só, Abraão, ele teve a revelação. Eu sou o que sou. Olha que coisa maravilhosa, Moisés. Moisés vai escrever o livro de Gênesis. Deus fala com ele face a face. Deus fala com ele face a face lá no monte. Então ele vai escrever Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele vai escrever tudo aquilo. De toda a origem do universo. Veio de mão beijada, não precisa pensar em nada. No primeiro dia, no segundo, e foi tarde amanhã, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. E viu Deus que era bom. Assim concluiu Deus toda a criação. Essas pessoas não tinham isso. A gente tem que entender o seguinte, quando chega no Novo Testamento o Evangelho aos gentios, eles não sabiam nada de Abraão. Quem era Abraão para um grego? Para um persa? Para alguém que viveu? Eles não tinham noção da revelação. Eles não sabiam quem era Davi.
Eles não sabiam quem era Samuel, Isaías, eles não tinham noção da revelação, do que Deus estava fazendo. Eles eram as nações que estavam correndo à parte, sem revelação. Então eu entendo a graça de Deus, dessas pessoas apalpando, tentando usar a razão para uma leitura, ainda que racional, mecânica, poder entender a realidade em cima das coisas práticas, né? Aqui, volta aqui. Aqui, não. Desobediente. Para frente, eu estou para trás? Hã? E agora aqui? Eu estou apanhando aqui. Nós vamos para o final, aí está para o final. Será que aqui não vai mais? Aqui é melhor então. Tá bom, eu vou usar isso aqui só para... Tecnologia, palavra grega. Tecno, logo. Aí. Eu estou apertando no meio e ele... Será porque ficou verde aqui? Ele está mudando aqui no meio, aqui. Acho que deu algum problema na hora que caiu. É? Não é no meio que clica o vermelho? Ó, na hora que eu clico aqui ele muda. Deve ter acontecido uma coisa. É. Ah, então. Estava verde. O armeirense não está funcionando. Agora sim. Então, aí o Heráclito vai falar, tem alguma coisa que é além, que faz girar todas as coisas. O que eles estavam tentando chegar com todo sacrifício e esforço intelectual, está lá em Gênesis. E disse Deus. O logo antes de toda a criação. E disse Deus. Haja. Uma palavra que é anterior à ação. Porque entendemos que pela palavra de Deus foram criados o universo e as coisas que tem. Olha lá, está lá. E aí o Pitágoras então vai chegar lá por 500 e vai dizer o seguinte, que ele é conhecido como aquele que desenvolveu, né, o Logos pitagórico, como o Logos, então eles tentam pensar o seguinte, bom, se tem uma palavra que é anterior à ação, e eles não estão pensando palavra simplesmente no sentido nosso, eles estão pensando numa razão, na origem, no poder criador que está por trás. Esse era um sentido do Logos. Então, se tem alguma coisa que está antes do ato, que cria esse ato, que dá poder para que esse ato venha à existência, né? E ele deve ter, o que é isso? Essa era a pergunta dos gregos. O que é isso que faz com que as coisas sejam o que são, que está por trás? Quem é esse Logos que está por trás de todas as coisas? Eles não tinham respostas. Eles não estavam que nem hoje sossegado, porque hoje tem tecnologia, tem televisão, tudo essas questões existenciais que perturbavam o ser humano 2000 anos atrás, que não tinha revelação, elas não perturbam hoje, porque hoje a gente teve, o Senhor Jesus veio ao mundo, 2000 anos depois, tem a igreja do Senhor Jesus aqui, a gente tem tanta tecnologia, tem outras coisas, a parte do mundo secular, e o ser humano está, essas questões existenciais não perturbam como perturbavam o homem lá de trás. Porque lá ele não tinha resposta, ele estava sem Deus no mundo, não tinha revelação, nem do Antigo Testamento, nem da pessoa do Senhor Jesus. Então eles queriam saber, nós estamos aqui para quê? Parece simples, mas imagina, o ser humano sem Deus no mundo. Ele não conhece as escrituras do Antigo Testamento, não tem Deus, ele olha para si, o pai não contou a verdade para ele, porque vem da mitologia, e assim gerações sucessivas, e alguém que é um pouquinho mais esperto, e fala, essa estátua aí não é Deus, cara, só um bobo para acreditar que essa estátua é Deus, que isso aí come, né? Que isso aí faz alguma coisa. E eles começam, tem que ter alguma coisa por trás. E eles começam a desenvolver um monte de teorias que muitas chegaram até os dias atuais, ainda na questão científica, né? Então Pitágoras vai falar o seguinte, que o Logos nada mais é do que uma relação, que é A está para B, assim como C está para D. O que é isso? Eu estou para Raquel, assim como o Osé está para Luciana. Nós temos 4 aqui, mas a gente não está contando 1, 2, 3, 4 como um mito. Nós estamos estabelecendo relações. Começar a trabalhar não de forma linear. Então, você começa a construir um bloco do conhecimento. Quando você estuda o hebraico, você vai estudar o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, não tem pensamento abstrato. Não tem. Você não encontra no Antigo Testamento, no hebraico, pensamento abstrato.
Tanto é que por que as pessoas aí, por exemplo, no Evangelho da Prosperidade, aí, ou a gente vê hoje nas igrejas, por que gosta tanto de pregar em cima de história do Antigo Testamento? Porque são relatos. Olha lá, Gênesis, certo? Tem relatos às vezes que são mais cansativos, que são a questão no livro de Levítico, Números, que é a parte sacerdotal, mas é tudo história. O que fulano fez, não existe esse pensamento abstrato, uma teologia mais profunda. A pessoa não se cansa lendo a história do Abraão, lendo a história, quando ela vai ler, por exemplo, do que quando ela vai ler o livro de Efésios, onde Paulo segue aqueles anacólitos, que quer dizer aquelas frases que parece que não tem fim. Que Deus fez isso por causa disso e se entregou a isso, e a frase vai embora e a pessoa... O que ele está falando aqui? Meu Deus! E vira a página, por quê? Porque é complicado. Tem um idioma que está por trás que permite a construção daquele pensamento abstrato, de toda a estrutura intelectual que está sustentando aquele raciocínio. Né? A linguagem permite isso. Né? Mas então, Pitágoras vê isso aqui. Vamos avançar aqui um pouquinho. Né? Aqui eu já passei isso aqui. Eu falei sobre a Torre de Babel. Que horas são, pastor? Tá bom. Eu não vou, aqui também já falei sobre isso, né? Eu adiantei um pouco já falando sobre as línguas, os idiomas, né? Os embriões dos grupos linguísticos se espalharam pelo mundo, né? É interessante, o ser humano, ele questiona Deus, mas quando os estudiosos da gramática comparada, ou da parte da linguística, eles voltam com todas as línguas que existem, e eles chegam a uma língua comum. Porque se fosse diferente, e a Bíblia tivesse errado, e eles quisessem questionar, nós teríamos... É como politeísmo. Você estudando as religiões, a história das religiões, politeísmo é uma coisa moderna. Quanto mais você vai voltando no tempo, mais você volta para o monoteísmo. E com as línguas a mesma coisa. Quanto mais você vai voltando, mais você volta para uma língua comum. Aí você vai ter uma família que cobre todas essas línguas que a gente fala, francês, português, o grego, o hebraico, que é chamado indo-europeu. Você tem um indo-europeu que tem todas as... E tem mais uma teoria que vai mais além ainda da chamada Mother Tongue, que é a língua-mãe, que é nostrático, que é uma coisa mais louca. Mas a ideia é de chegar lá atrás, onde era só uma maneira de falar. Que a Bíblia já fala. Que eles estão tentando, que nem uns malucos descobrir, a gente já tem pela revelação. Deus já deu. Alguém já disse o seguinte, né, que um dia, né, o cientista vai chegar num lugar que todo teólogo já chegou faz tempo. Na montanha da revelação, fica parada, Deus já deu. E eles estão tentando chegar lá, naquilo que já descobriu que é Deus. Né? Vamos lá. Agora a questão, entre tantos idiomas, por que o grego? Essa é uma pergunta para a gente levar em consideração. Nós entendemos a soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não escolheu o hebraico para o Antigo Testamento à toa. E Deus não escolheu o grego para o Novo Testamento à toa. Porque se a gente achar que foi simplesmente o acaso, onde fica Deus nisso? O Senhor da história. Deus tem propósito. Deus, na época, o grego era como o inglês hoje. Hoje você, pela internet, tudo, com inglês, você não precisa saber mandarim, você conversa com chinês em inglês. Você não precisa saber japonês, você não precisa saber russo. O inglês é a língua universal, você faz amizade com o mundo inteiro, ou pela internet, ou viajando, com o inglês você se comunica. O grego, uma das razões pela qual Deus escolheu o grego para que se registrasse a língua do Novo Testamento, uma das razões é porque era a língua universal, era o idioma comum no mundo na época de Jesus. Né? Tanto é que quando você pega, a hora que nós estamos falando da Palestina, que é uma região pequena dentro do Império Romano, uma questão que tem todo um significado maravilhoso da revelação por trás tudo, mas do ponto de vista simplesmente secular, é uma região que se fala, puxa, dentro do Império Romano, tantas cidades importantes, né? Atenas, Roma, Alexandria, agora a Palestina, Jerusalém lá. E, então, você pega a placa, quando Jesus foi morto, o que estava escrito lá na placa? Que idiomas estava? Jesus, o rei dos judeus. Em que idiomas estavam? Eu vou ajudar. 3. Grego, o que mais?
aramaico, né? O hebraico estava escrito lá, né? E o latim, que era a língua que eram as línguas que falavam. Deus, então, uma das razões pela qual Deus escolheu é por essa questão da universalidade. Eu entendo, isso aí é uma coisa que é claro, os estudiosos mostram isso, mas eu entendo também que uma outra razão eram as propriedades da própria língua que capacitavam a comunicar a mensagem do Evangelho, certo? Porque, gente, presta atenção aqui, é importante isso. Ó. A revelação de Deus não é progressiva. Deus não se revela de maneira progressiva. O que Abraão soube de Deus, chegou a conhecer a Deus, era muito menos do que Salomão lá na frente, do que Davi. Tinha tudo aquilo que foi acumulado. Na medida que Deus interage com o ser humano, ele se deixa conhecer, ele se revela. E essa revelação é registrada na forma da Escritura, e a gente vai tendo conhecimento maior do plano de Deus, do objetivo de Deus. Então, Deus tinha esse propósito. Então eu entendo que quando você chega no Novo Testamento com Jesus, com tudo que Jesus ia falar, com tudo que ensinar, e o Evangelho tinha que alcançar os gregos, nações, os gentios, num momento da história muito mais avançado do pensamento, da lógica, da razão, tinha que ter um idioma que tivesse as propriedades. O hebraico é uma língua muito simples, ela é muito boa para contar as histórias, para relatar, mas ela tem poucos adjetivos, muito pouco recursos que são necessários para você estruturar o pensamento de uma maneira mais complicada. Por exemplo, eles não têm o grau superlativo. O que é o grau superlativo? Não tem um adjetivo, né? Feio, bonito, alto, baixo, gordo, magro. Esse é o adjetivo, como eu estava compartilhando esse dia, né? Que é no grau positivo. O grau comparativo é, por exemplo, mais belo que, certo? Mais bonito que. Aliás, comparativo. E o superlativo mais belo de todos. O hebraico não tem esses graus. Por isso que a gente fala santo, santo, santo. É uma maneira, porque não tem a palavra santíssimo, não tinha o recurso superlativo. Então você fala 3 vezes para você dizer que é santíssimo. Então você tem que falar santo, santo, santo. Né? A linguagem que eles. Recurso da linguagem. Então por que o grego? Vamos continuar. O texto, quem pode ler aqui para mim, rapidinho, para me dar um descanso aí? Falar, né, que a ideia que eu entendo aqui pastor no sentido daquele que cuida, né, não daquele que tem o rótulo simplesmente, né, mas aquele que apacentando. Então vamos lá, aquele que ensina, né, alimenta com o ensino. Então, quais as razões? Eu estou falando da questão do grego, né, aí, vamos lá. Então, o idioma grego, ele é um dos mais antigos do mundo, e a maior parte dos idiomas ocidentais são formados, de alguma maneira, estruturados com base nele. Então a gente pega a língua portuguesa, quem que é derivado de que língua? Português. Latim é a mãe, e a avó é o grego. É dessa maneira. Deixa eu só... O que significa cemitério? Eu já falei, né? Não. O que significa cemitério? Lugar que enterra os mortos. Né? É isso que todo mundo vai falar, com razão, lugar que enterra os mortos. Agora você sabe o que é interessante? Antes do cristianismo, antes de Paulo escrever em Tessalonicenses capítulo 4, ou em 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 15, a respeito dos que dormem no Senhor, não existia a palavra cemitério. Os gregos enterravam os mortos num lugar chamado necrotafio, necros de morto, certo? Tafos de túmulo, né, tumba. Então, necrotafio, que era a palavra do grego clássico. Mas, para os cristãos que tinham entendido a mensagem do Evangelho, os crentes não morrem. Nós dormimos em Cristo. E o que é dormir em Cristo? É quimicto.
E o lugar onde se dorme, Cimiterium, da onde vem a palavra cemitério, que foi adaptada a fonética para a língua portuguesa. Então, cemitério quer dizer lugar dos que dormem. Dormem em quem? Em Cristo. As pessoas estão aí usando, nem sabem que... E esse é um exemplo de uma palavra, irmãos. Eu poderia citar aqui várias palavras da qual o Novo Testamento estruturou e mexeu no conhecimento e na maneira como a civilização ocidental vê as coisas. Por isso que a gente fala que a civilização ocidental ela está estruturada dentro da visão judaico-cristã. Porque em toda a questão da parte do conhecimento, da parte da ética, da maneira de pensar. A questão do iluminismo tentar romper com isso é uma coisa recente na história, né? Mas a estrutura é tão forte, mexeu e abalou tanto na formação da sociedade, que por mais que eles tentem varrer a presença da influência judaico-cristã, eles não conseguem. Agora cabe a nós entender, ver onde está isso e ensinar para as pessoas, né? E tem tantas outras coisas que eu poderia falar sobre isso, mas o tempo aqui não vai dar, né? Eu queria só colocar agora as razões que eu, por que dessa questão aí de ter escolhido, né? 5 contribuições, né? A primeira aqui, a gente tem as palavras-chave, certo? As palavras que a gente fala na língua portuguesa, axioma, ângulo, lâmpada, trono, paroxítono, psicologia, matemática, todas essas palavras são comuns. O pessoal que a gente está estudando inglês junto, eu sempre falo assim, se você quiser aprender inglês, boa parte do vocabulário de inglês, ele está presente dentro da língua portuguesa. Porque é o mesmo vocabulário oriundo do grego. Veio do grego, então está presente no inglês, está presente no português, está presente no francês. Você aprende o grego, fica com base para você aprender vários outros idiomas, que o vocabulário está lá. Só que é diferente. É como eu falei a respeito de grafo, eu falei de cemitério. Cemitério, o que significava? De hoje em diante eu tenho certeza que você vai ver grafo de uma maneira diferente, cemitério de uma maneira diferente. Por exemplo, eu falei de rosa, certo? Rosa, em grego, rosa é triandáfila. Que palavrão é esse? Trianda quer dizer 30. Não tem a palavra 30, vem de trianda, trianda. Fila, que palavra que a gente tem em fila na língua portuguesa? O que você lembra quando fala fila? Não filaboia, né? Clô, esse aí também, né? Mas clorofila. Cloro, no grego é verde. Por isso que o cloro tem a cor meio esverdeada. Clorofila. Fila, folhas, as pétalas. Trianda, 30 pétalas. Porque em média uma rosa tem 30 pétalas. Quer dizer, eles raciocinavam, eles olhavam para a coisa e ficavam gastando tempo para descobrir, para dar um nome. Não era um nome dado da boca para fora. Então o idioma, e agora, por que eu estou dizendo isso? Gastando muito tempo falando essas coisas. Porque uma coisa é você ler o Novo Testamento dessa perspectiva, em que cada palavra está carregada de significado e você entender o texto, do que você ler só no português. Né? Lógico, todo mundo vai ter oportunidade de estudar o grego, né? Lógico que não, a gente sabe que cada um tem a sua responsabilidade. Mas a história mostra que quando houve avivamento na história da igreja, o número de pessoas, não estou falando só de pastor, que se dedicaram ao estudo das línguas originais foi muito maior. Porque isso mostra avivamento. Quanto mais vai para o coração das escrituras, só se chega num avivamento a ponto das pessoas se interessar de fato a estudar as línguas originais, porque antes, em primeiro lugar, elas se interessaram pela própria Bíblia. Porque ninguém vai chegar a ter interesse de estudar o grego se não tiver interesse de estudar a primeira Bíblia. Então o número de pessoas interessadas para estudar a Bíblia tem que aumentar tanto para dar um número maior de pessoas para estudar o original. Isso acontece quando tem avivamento na história. Né? O pai da igreja presbiteriana conservadora dos Estados Unidos, J. Graham Mahan, ele falava sobre isso. Que uma das coisas que mais mostram o nosso desvio dos caminhos do Senhor é porque